Rio Grande do Norte alcança a triste marca de 1.000 mortos pela Covid-19. Empresários esperam por reabertura das atividades econômicas com o fim da prorrogação do decreto de isolamento social que vence amanhã. Também termina amanhã o prazo para envio da declaração do imposto de renda. A gente conversou com o contador Cleverton Henrique sobre o assunto. Mesmo revogado, o último ato do ex-ministro da Educação ainda não atinge reconhecimento em todas as instituições. E o projeto Tô em Casa, Tô na Rede leva atrações culturais de graça pela internet. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2020 e o TVU Notícias está no ar. O Rio Grande do Norte já tem mais de 1.000 mortos pelo novo coronavírus. O número de casos confirmados está próximo dos 29 mil. Até o começo da tarde, 731 pacientes estavam internados com a doença em hospitais das redes pública e privada do estado. 90% dos leitos críticos do estado estavam ocupados hoje. A situação mais tranquila é na região do Seridó, com 77% de ocupação. Nas regiões de Natal e Mossoró, esse número segue acima de 95%. Cerca de 35 pacientes aguardavam um leito na rede pública. Mesmo assim, o secretário adjunto de Saúde afirma que a situação tende a melhorar. Que o mais importante passa a ser não só a quantidade do isolamento, mas a qualidade do isolamento. O uso de máscara efetivamente aumentou muito. Houve uma distribuição de máscara, houve um processo de conscientização das pessoas da necessidade de usar máscara. Houve um processo efetivo de cuidado das pessoas e de ações de várias prefeituras. Nós estamos entrando na semana com viés de baixa da demanda de leitos de UTI. Redução, inclusive, o número de vagas solicitadas em todo o interior, inclusive na região metropolitana, é inferior ao número de vagas que nós temos. Nosso problema hoje ainda é, apesar de também ter uma redução importante, as UPAs de Natal já tem uma pressão bem menor, mas o problema dessa pressão de leitos, em torno de 60% a 70% é em Natal. O coordenador do Comitê Científico da Secretaria Estadual de Saúde Pública, Ricardo Valentim, confirma a tendência de desaceleração da pandemia. Está consolidado que a taxa de transmissibilidade ela vem caindo de maneira gradual, com algumas variações para cima ou para baixo, mas ela vem de maneira sustentada, reduzindo, o que é do curso da pandemia. Então, esse dado ele já se consolida há mais de 15 dias e é um dado que o Comitê Científico já tem como um dado seguro. Há uma pressão ainda grande por ocupação de leitos de UTI, é verdade, porém, durante 6 dias há uma redução das solicitações das unidades de pronto atendimento por novas vagas de UTI. Ainda tem uma quantidade significativa de pedidos, mas ela vem reduzindo de maneira gradual durante 6 dias de forma consecutiva. Um outro dado importante é a mudança do perfil de indicação de leitos, ou seja, nesse paciente existem basicamente 2 filas. Uma fila de pacientes para leitos críticos e uma fila de pacientes para leitos clínicos. Então, esse perfil também tem mudado. Se vocês olharem no Regula RN, vocês vão perceber que na semana passada chegou a mais de 90 pessoas na fila para leitos críticos. E isso reduziu. Então, isso já vem reduzindo durante a semana, o que é efeito justamente desse menor pedido nas UPAs. Mas esse é um dado sensível que nós ainda estamos monitorando. Decreto de prorrogação da reabertura econômica do Rio Grande do Norte termina amanhã. Já o setor empresarial espera a flexibilização das normas. As entidades empresariais esperam a edição de um decreto mais flexível por parte do governo do estado e que as empresas e o comércio abram por etapas. Na coletiva de imprensa realizada hoje, o secretário estadual de Tributação, Carlos Xavier, afirmou que mesmo diante da diminuição da fila de pessoas que necessitam de leitos críticos, é preciso cautela na reabertura do comércio.
Hoje à tarde, a governadora Fátima Bezerra se reuniu com empresários do estado e logo mais terá encontros com os chefes dos poderes legislativo e judiciário. De acordo com o secretário de Tributação, Carlos Xavier, as próximas medidas continuarão com base nos estudos do comitê científico. É um período que é aguardado com muita expectativa pela sociedade. A gente sabe dos impactos que essa pandemia traz tanto no nosso sistema de saúde, mas também os seus graves efeitos na economia, e a gente continua atento, o governo do estado continua atento, principalmente aos aspectos sanitários, para aí sim a gente tomar a decisão com relação ao momento do início da retomada. Conversamos com o economista Cassiano Trovão. Para ele, a falta de apoio do governo federal em oferecer crédito aos empresários faz com que a pressão para reabrir o comércio só aumente. A decisão de reabrir o comércio é complexa por diversos fatores. Primeiramente, as experiências recentes têm mostrado que as cidades que reabriram o comércio estão tendo que rever suas decisões em decorrência da explosão do número de casos. Temos como exemplo Blumenau, em Santa Catarina, Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas isso não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, estados como Flórida e o Texas também tiveram que rever suas posições. O segundo ponto é que, apesar de o Rio Grande do Norte ter recebido mais de 700 milhões de reais na primeira parcela do auxílio emergencial e atender mais de 1 milhão de potiguares, a perda em termos de massa de renda foi muito grande em decorrência da pandemia, especialmente para os micro e pequenos empresários, que estão à beira de fecharem seus negócios. Mas quais as dificuldades que a gente pode ver? Bom, muitos empresários não tiveram acesso ao crédito prometido pelo governo federal e não terão mais condições de manter os seus negócios. Mais de 80 mil potiguares ainda não declararam o imposto de renda de pessoa física. O prazo é até amanhã, 30 de junho. Segundo a Receita Federal, até hoje, 278 mil contribuintes declararam o imposto de renda no Rio Grande do Norte. 82 mil potiguares ainda faltam entregar a declaração. Este ano, em virtude da pandemia do novo coronavírus, a Receita Federal, além de alterar o prazo final de entrega das declarações para o dia 30 desse mês, quem não enviar a declaração dentro do prazo fica sujeito a uma multa de R$ 165, que vai subindo progressivamente até 20% do total do imposto devido anualmente. E quem não entregar a declaração também fica sujeito a restrições no CPF, como, por exemplo, não poder retirar medicamentos em farmácias populares. Então, nesses últimos 2 dias, baixe o programa IRPF 2020 no seu computador ou no seu celular, preencha os seus dados e entregue a sua declaração. E a gente continua falando sobre imposto de renda. Segundo dados da Receita Federal do Rio Grande do Norte, são esperadas 336 mil declarações aqui no estado. Para conversar sobre o assunto, a gente convidou o contador Cleverton Henrique, que concedeu entrevista ao repórter Felipe Mateus. Termina nesta terça-feira o prazo para enviar a declaração do imposto de renda. A data passou de 30 de abril para 30 de junho por conta da pandemia. E dessa vez não haverá uma nova prorrogação. E para a gente falar um pouco melhor do assunto, estamos conversando agora com o contador Cleverton Henrique. Olá, Cleverton. Olá, Felipe. Então, Cleverton, explica para a gente uma dúvida bem comum que geralmente a maioria das pessoas tem. O que é a declaração do imposto de renda? Bom, Felipe, a declaração do imposto de renda ela nada mais é do que uma declaração de ajuste de informações para a Receita Federal, né? Então, tem muita gente que tem essa dúvida, né? Será que se eu declarar meu imposto de renda eu vou ter que pagar? Muitas vezes, em alguns casos, pode até restituir, ou seja, receber novamente o imposto. E quem é obrigado a realizar a declaração? Aquele contribuinte, né? Aquela pessoa que recebeu acima de R$ 28.559,70 no ano de 2019. Lembrando que a declaração a gente está enviando agora em 2020, mas as informações é 2019. E aquela pessoa também que em 31 de dezembro de 2019 teve um somatório de imóveis, por exemplo, acima de 300 mil.
Isso são um dos exemplos que está obrigado a enviar a declaração, mas tem muitos outros. E quem ainda não declarou o imposto de renda, o que deve fazer para otimizar o tempo e não perder o prazo? O ideal é procurar um profissional da área contábil, né, para que ele possa passar as orientações de forma adequada e enviar as informações corretamente para que não possa vir ter problemas futuros, né? E quem não conseguir enviar a tempo, tem alguma penalidade? Existe sim uma penalidade. Existe uma multa, né, por envio pelo não envio da informação, né, da declaração ou envio em atraso. E esse valor ele é no mínimo R$ 165,74, podendo chegar até 20% do valor do imposto devido. Então é bom se antecipar e correr para enviar dentro do prazo. E se alguém ainda tiver dúvidas se tem contas, se precisa declarar ou não, né, junto à Receita Federal, o que deve fazer? Procurar novamente um profissional na área contábil, né, que ele possa passar as orientações de forma adequada, correta e enviar o quanto antes para não ter problemas com a Receita, né, com o fisco. Cleverton, muito obrigado pela entrevista, por esclarecer todas as dúvidas para todos os nossos telespectadores, viu? Por nada, Felipe. A despedida do ex-ministro da Educação foi coroada com a revogação de uma portaria de 2016 que garantia cotas raciais em programas de pós-graduação de universidades brasileiras. A decisão foi revogada 2 dias depois, mas ainda é pouco reconhecida pelas instituições. A reversão da decisão foi considerada uma vitória pelo movimento estudantil. Ainda assim, a Associação Nacional de Pós-Graduandos reconhece que falta muito para que o direito das populações negra e indígena seja reconhecido pelas instituições. A luta pela implementação das cotas étnico-raciais na pós-graduação é uma bandeira que o movimento estudantil de pós-graduação já carrega há algum tempo em parceria com o movimento negro, desde pelo menos 2014, quando aconteceu o segundo encontro de jovens cientistas negros. A NPG vem acumulando esse debate e aí em 2016, através de uma comissão tirada na CAPES, conseguimos aprovar a portaria de número 13 do MEC, que foi a portaria revogada pelo Weintraub. Nós podemos ver também o poder da articulação, tanto do movimento estudantil, né, da luta da educação nesse momento contra os desmontes e os desmontes do governo Bolsonaro. E podemos ver também a importância que a luta antirracista, o debate antirracista tem na atual conjuntura brasileira. Então, nós da NPG consideramos uma vitória esse processo e também consideramos muito importante todas as universidades retomarem esse debate. Outras universidades no Brasil, que não a UFRN, já tem implementado em todos os seus programas, e aqui cita a UFG, que desde 2015 tem, a UFRJ, a Universidade de São Paulo, a USP tem, a Unicamp em diversos programas tem, e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nem no estado do Rio Grande do Norte nós ainda não temos. Nós temos alguns programas específicos, algumas iniciativas, mas que ainda são pequenas. Na UFRN ainda são poucos os programas que adotaram a reserva de vagas para negros e indígenas. A proposta agora é alterar o Regulamento Geral de Pós-Graduação. Alguns programas de pós-graduação da UFRN já adotam política de ações afirmativas, baseada na reserva de vagas para ingresso de estudantes. Essa discussão está sendo ampliada e estamos propondo, na alteração do Regulamento Geral de Pós-Graduação da UFRN, a introdução de mecanismos que facilitem e que ampliem as cotas por ações afirmativas. Na reunião da semana passada, com o coletivo Enegrecer, a Proreitoria deixou claro o compromisso de continuar discutindo com a comunidade e de avançar, no sentido de termos um regulamento que permita, de maneira mais fácil, de maneira mais clara, a inserção de cotas. É um momento propício para acumular esse debate, e já visto que agora nós temos de novo esse instrumento normativo tão rico e tão importante. Então, é um debate que é muito importante, é muito caro para nós, é essencial que a gente faça esse debate da inserção do povo preto, dos negros e dos pardos na pós-graduação. O projeto Comunicadores Periféricos desenvolve trabalhos na Vila de Ponta Negra. A reportagem é de Jorge Silva. Respeitando o distanciamento e com todos os cuidados de higiene,
Carcará e Ellen grafitaram muros localizados na rua principal da vila de Ponta Negra, com informações visuais de como se prevenir do novo coronavírus. A ação faz parte da união entre o projeto Motivar e o Cores da Vila. Para nós é importante sempre, estar levando a nossa arte em forma de mensagem e utilizando para a consciência social. Então a gente vem aqui participar do projeto Cores da Vila. Eu acho que já é a segunda ou terceiro ano que eu estou fazendo parte, juntamente com o Motivar, que é a galera que faz o corre aqui na Vila de Ponta Negra. E é isso mesmo, é arte na rua conscientizando as pessoas. O projeto também teve a participação de fotógrafos profissionais e durante a ação foram distribuídas máscaras para as crianças que residem na comunidade. Grafite nos muros para conscientizar a população da Vila de Ponta Negra, nós também vamos distribuir máscara para as crianças, porque é importante que essas crianças da comunidade fiquem em casa, fiquem protegidas. E é essa a mensagem que o projeto quer. Fique em casa, se cuide, que tudo vai passar e que a gente vai superar esse momento. A vida com cor fica bem melhor. Algumas pessoas têm recorrido a diferentes alternativas para tentar diminuir o estresse e a ansiedade provocados pela pandemia. Mas você sabia que a simples prática de meditar pode produzir hormônios que são similares aos dos antidepressivos? Confira na matéria de Milka Moura os benefícios dessa atividade milenar. O esporte e a atividade física são atividades essenciais a qualquer pessoa, especialmente nesse período de quarentena e isolamento social. Mas para qualquer um, manter a cabeça em dia e cuidar da saúde mental é também muito importante. E uma das alternativas para encarar a ansiedade da pandemia é a meditação. De acordo com um estudo feito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, durante o isolamento social, os problemas de saúde mental aumentaram. O estudo foi feito durante os dias de 20 de março a 20 de abril e apontou que os casos de ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80%. Cada vez mais tem aparecido a narrativa desses sintomas no corpo, como taquicardia, sudorese, tremores, cefaleia, a dor de cabeça, tontura, pensamentos acelerados. Então, todas essas repercussões corporais em decorrência desse excesso de pensamentos vão gerar ansiedade. Tentando diminuir esses efeitos, a meditação é uma prática que tem sido cada vez mais recomendada. Muito mais do que sentar em silêncio, meditar é se conectar com si mesmo e adquirir o autoconhecimento. A meditação, ela vai trabalhar dentro de algumas áreas cerebrais que vão desencadear uma rede de acesso de neurotransmissores e vão potencializar alguns hormônios, Hormônios que vão trabalhar o bem-estar, o prazer, essa sensação de estar vivo, de pulsação natural, esse campo que a gente sente, por exemplo, quando tem uma prática de exercício físico. Então, a meditação vai nos trazer essas sensações e vai baixar um outro hormôniozinho chamado cortisol, que é exatamente esse hormônio que destrói todos os outros e favorece o campo para a ansiedade, para o estresse, para a estafa, depressão. E aí a meditação, ela vai exatamente baixar esses níveis de cortisol no nosso organismo. Os neurotransmissores que é possível ativar dentro do processo de meditação, por exemplo, produzem hormônios que são similares. Na verdade, não são similares, são idênticos aos hormônios e neurotransmissores que a gente trabalha dentro de medicações como antidepressivos, como ansiolíticos. Então, a meditação vai nos dar exatamente esses mesmos benefícios. Lucas já conhece a meditação há 5 anos. Agora, em quarentena, ele reconhece a melhora que houve em sua saúde mental. A meditação, ela ajuda da forma que vê a gente, Eu tenho capacidade de
lidar com meus pensamentos. Então ela me ajudou a entender isso e ver, calma, estou indo para longe do que é verdade. Estou indo para longe do que é real. Volto para cá. Estou começando um pensamento que vai me deixar ansioso. Estou começando a ser muito crítico. Volta. Mas, diante de tudo, como começar a meditar e alcançar todos esses privilégios? A fisioterapeuta e especialista em saúde coletiva Natália Diniz explica como fazer. Desde maio, ela mantém um canal no YouTube sobre meditação guiada chamado Sanar Terapias. O nosso corpo e a nossa mente adoram rotina. Então, para você iniciar, cultivar esse hábito e de fato fazer disso um hábito na sua vida, você pode, por exemplo, escolher horários. Qual horário que você prefere meditar? Qual horário que você prefere se acalmar um pouco, permitir-se relaxar, observar a sua respiração, olhar para dentro um pouquinho? Quando você vai iniciar, não necessariamente você precisa ficar meia hora, 1 hora meditando, de forma alguma. Comece com poucos minutos, 5 minutos, 3 minutos, 10, e assim você vai progredindo. Ela te dá uma série de recursos possíveis, seja música, um mantra, o olhar para a chama de uma vela, né, que poderia ser para um objeto específico. Algumas comunidades vão meditar diante de uma parede branca ou diante de Buda, Ganesha. Outros vão meditar utilizando a oração da sua religião específica. Atualmente, me sinto muito melhor do que antes. E eu sei que a meditação me ajudou. Claro, ela não vai salvar o mundo, mas a gente vai dar um passinho para frente, né? O edital Tô em Casa, Tô na Rede, da Fundação José Augusto, segue com a agenda de programações culturais à distância. Nesta terça-feira, a programação começa logo pela manhã, às 10h30, com o lançamento do terceiro vídeo da musicista Maria Elvira, do município de Viçosa. Às 14h tem contação de histórias direto de São Miguel, no YouTube e no Instagram do Baú de História. Enorme, todo retorcido, de modo que formava uma fenda. Também tem contação de histórias às 16h, dessa vez em Natal, e com música, no Facebook de Demi Gonzaga e Ricardo Buiú. Olá! Na mesma hora tem a websérie Um Corpo em Casa, no Instagram da Casa Corpo. E a potência da utilização dessa máquina é a comunhão. Às 19h tem live de Netinho Lima no Instagram e YouTube, além do podcast Rádio Rabiola. Só que não imaginava que o amor da minha vida fosse estar por lá. Para terminar a programação do dia, o Clowns e Shakespeare promove um papo sobre o trabalho vocal e musical do grupo. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e até amanhã!